Eu já vi muitas pessoas destruírem o seu lar, a sua casa, a sua família, na tomada de decisão de fazer parte de uma organização da sociedade civil. E há quem assista a este vídeo e pense: o Paulo tem sido bastante extremista com esta fala, mas somente quem de fato está dentro, né, porque ver as coisas do outro lado do balcão é uma questão, como um consumidor. Quando você vê do lado do balcão como aquele que fornece, é outra coisa completamente diferente. Eu já vi casamentos sendo destruídos porque a esposa, ao eh, desejar e tomar a decisão de fazer parte de uma diretoria administrativa de uma organização da sociedade civil, se viu no momento em que o esposo e os filhos estavam sendo deixados de lado pelo alto consumo do seu tempo em relação às tarefas e às atividades que a sua posição dentro da organização da sociedade civil requeria dela. E ela observou um determinado momento em que ela estava do seu tempo todo, a maior parte investido na instituição na qual ela presidia, e como não havia um alinhamento de propósito, e isso é muito, mas muito importante. Eu até digo que ninguém pode configurar-se, ou melhor dizendo, aceitar fazer parte, compor uma organização sem ter um alinhamento de propósito junto com aqueles que fazem parte da diretoria executiva, conselheiros ou qualquer outro órgão deliberativo, todo qualquer outro órgão, né? Dependendo do tamanho da organização, os órgãos eles vão crescendo em número, né? Vai tendo aí órgão administrativo em diversos aspectos, mas não é o que eu quero trazer aqui para você. Eu digo a preocupação de você responder algumas perguntas antes de aceitar fazer parte de uma organização, ou até mesmo você sendo o proponente, né, a pessoa que deseja, em primeira instância, abrir a organização e vai chamar outros para estar com você, né, nessa empreitada. Eu acredito que algumas perguntas precisam ser respondidas, e uma das perguntas tem que ser feita para a própria família. É sentar com quem é casado, sentar com o cônjuge, explicar qual é a inquietação que há em você, o porquê você precisa fazer alguma coisa, né? O desejo, o chamamento para aquela ação. Você vai explicar aquela indignação para o seu cônjuge, a sua esposa, o teu marido, e vai informar que o teu desejo está, né, indo para esse caminho, porque uma vez você indo, a tua casa vai junto. Por mais que o teu marido ou a tua esposa não faça parte, né, não esteja com o nome lá na ata de fundação da organização, mas eles estão com você de todo jeito, porque é o tempo em que você não estará com eles, você estará na organização, e eles têm que entender isso. Mas até que ponto, até que momento que isso é saudável, até que momento isso não vai atrapalhar a convivência familiar, até que ponto você poderá tirar do bolso. É exatamente isso, de tirar do bolso. Você não ouviu errado, não, porque um dos primeiros stakeholders, né, as partes interessadas, e eu classifico até mesmo como um associado contribuinte. O primeiro associado contribuinte está na pessoa do seu presidente, do seu vice-secretário, tesoureiro, os conselheiros, estão aí, essas pessoas. E qual é o período em que haverá necessidade de mexer no bolso? E aí não é só no teu bolso, é no teu e na da tua casa, é no teu e no da tua família, ok?
porque casamento, eu acredito, por ser um cristão, o casamento é a união, né? A união não, a unidade, né? Porque a palavra, quando Deus fala, e deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à tua mulher, a configuração ali etimológica é se fundirá a ela, ok? Então não existe o que é meu e o que é da minha esposa, existe a partir de então o que é nosso. Então, se você tiver que investir R$ 1 na associação, na igreja, na fundação, na cooperativa social, você estará investindo não só o que é teu, independentemente se você trabalhou, vendeu algum produto teu, né? Eu vendi o meu celular, investi o dinheiro do meu celular. Não, a partir do momento que existe uma quantia financeira nas tuas mãos, aquele dinheiro é da família, e isso tem que ser entendido. Então eu sempre prezo pela resposta de algumas perguntas. Eu tenho muitos vídeos aqui no nosso canal que fala sobre essas 5 perguntas. Nós tratamos isso no nosso curso Constituindo uma Associação do Zero, né? As primeiras aulas você vai ter falando sobre essas perguntas, que eu primo por primordial realmente, né? Parece redundante, mas não é redundância, sim, por ter um grau de importância muito alto. Eu sempre friso isso. Você, em um dado momento, tem que sentar com o teu esposo ou com a tua esposa, falar: e aí, você tá comigo? Até que ponto nós podemos trilhar essa jornada? Qual que é a linha de chegada, de cumprimento do resultado que queremos, ou a linha que divide, né, entre o saudável e não saudável? Qual é o momento que as minhas tarefas e atribuições dentro da organização vai atrapalhar a nossa casa, a nossa família? Então tem que ter ali um mecanismo, né, como se fosse uma luz que acendesse, uma luz vermelha dizendo: ó, perigo, perigo, cuidado, para que então a família não seja destruída. Porque eu acredito que para se ter sucesso e resultado mesmo, né? Obviamente que sucesso vai depender de pessoa a pessoa, mas o sucesso que eu estou dizendo, ele pode ser um pouco generalista, na figura de que sucesso é quando você planeja algo e consegue alcançar o resultado. Para mim, esse é um sucesso, né? Você de manhã planejou acordar, fazer todo, né, as suas tarefas matinais e ir para o seu trabalho. Quando você chegou no teu trabalho, você alcançou sucesso naquilo que você planejou. Então, é desse sucesso que eu estou dizendo. Então, é necessário ter essa conversação familiar para que não haja nenhum transtorno, principalmente a pessoa do presidente ou a presidente da organização, porque o que eu observo em pequenas organizações da sociedade civil é justamente o abandono do presidente, né? O vice-presidente, secretário, tesoureiro, conselheiros, chega um determinado momento que eles vão se distanciando, se distanciando, se distanciando. Daqui a pouco o presidente se vê ilhado, sozinho em um lugar. Por isso é tão importante, fora cada uma dessas pessoas estar alinhado com seus cônjuges, com a sua família, mas também é importante o alinhamento de propósito com a diretoria. Não pode-se, de forma alguma, eu digo que antes até mesmo da procura do profissional que vai constituir, vai dar legalidade jurídica a essa organização, eu acredito que a diretoria, né, as pessoas têm que sentar e alinhar propósitos. Por que que nós vamos fazer isso? Né? Qual é o desejo? Será que arde só no meu coração ou é no coração de todos? Será que é empolgação isso? Ou será que de fato isso é um propósito?
porque vai acontecer adversidades. E no momento da adversidade, o que acontecerá? Nós iremos abandonar o barco, cada um vai para um canto e vamos deixar tudo para lá, vai ficar para o presidente apagar a luz. Como será tudo isso? Então, eu acredito que ao entorno de uma organização, né, do querer constituir uma organização, existe ramificações que precisam ser solucionadas antes mesmo de chegar a um profissional da área da contabilidade para constituir uma organização da sociedade civil. E eu te falo com toda a razão que se não houver a resposta para essas perguntas, haverá problema. Eu já fiz parte, né, da diretoria, né, fui presidente de um centro de reabilitação para dependência química no município de Mairiporã, São Paulo. E ali nós cuidamos de mais de 1.000 dependentes químicos. E trabalhar nessa área é um trabalho bastante árduo, não é fácil de forma alguma, né? Você trabalha com dependentes químicos, geralmente pessoas adultas, nós não recebíamos menor ali, e essas pessoas com as suas mais diversas formas de degradação mental, né, emocional, intelectual, por conta da dependência, e cada um tinha uma história, o porquê começou a usar drogas, e ali você vai trabalhando o respeito daquelas pessoas, aquelas pessoas vão te respeitando. Só que eu só entrei nesse projeto porque minha esposa e meus filhos disseram: estou contigo, vamos fazer, né? Essa é a vontade que Deus tem para nós nesse momento, vamos realizar, ao ponto de eu ter tranquilidade de levar minha esposa e filhas, eu tenho 3 filhas, e levar minhas filhas naquele lugar. E eu me sentia à vontade, elas também, de eu deixá-las com algumas pessoas ali, né? Existia ali, porque eu tinha pessoas que tinha problemas no seu caráter, né? Tinha ali estupradores, tinha ali usuários de crack e diversos. E eu levava meus filhos ali, minhas filhas estavam ali. Só que o respeito pelo trabalho que nós fazíamos era tão tremendo que montava-se guarda ao redor delas. Alguns alunos ali ficavam ao redor delas, até para que outros não se aproximavam, não por maldade, se aproximar por mal, querer ali na hora, na frente de todo mundo querer fazer o mal, não isso, mas não se aproximar com desejos ilícitos, né? Então, na verdade, nós passávamos finais de anos ali, comemoração de Natal, comemoração de Ano Novo, nós passávamos ali até o tempo que ocorreu algumas questões ali dentro, né, de alunos que acabou se matando, né? Isso eu acho que eu não contei nunca isso aqui num vídeo, eu nunca falei isso. Um aluno se matou lá dentro, nós perdemos alguns alunos, né? Algumas pessoas morreram ali, mas alguns por enfermidades, né, ou algumas comorbidades na saúde que eles já carregavam isso há muito tempo atrás. Só que esse aluno que se matou porque chegou o período dele ser desligado da clínica. A primeira instância ele pediu para mim não liberá-lo porque ele ainda não estava bem, mas havia dado período. Tratamos ali com a psicóloga para que a psicóloga ela pudesse avaliar o caso, né? E não dizendo que a psicóloga tem alguma coisa a ver com isso, né? Porque foi decisão única e pessoal dele, mas ela informou o que estava acontecendo, procuramos a família, né? Porque a família havia abandonado, e nós estávamos com ele fazendo um tratamento de uma dependência do álcool. Mas na verdade ele tinha um problema bem pior, que era a pedofilia infantil. E há um mês, mais ou menos, antes dele ser desligado, ele entrou na madrugadinha dentro do banheiro, colocou uma corda no pescoço e se matou.
e isso trouxe a nós grandes problemas. Precisamos, até mesmo o Ministério Público interviu para fechar a casa. Eu tive uma série de questões, quase fui preso por ser responsável por isso. Então, quando eu falo para vocês que o seu cônjuge tem que estar ciente e tem que estar contigo nessa mesma batalha, é por questões que eu já vivi, né? Eu não estou dizendo, não é teoria que eu estou apresentando aqui. Eu dou aula para o terceiro setor há muitos anos. Eu atuo como consultor, contador no terceiro setor há mais que 2 décadas. Mas o que eu estou dizendo aqui para você é experiência. Eu estou dizendo para você algo importante. Estou lhe dando experiência. Porque no momento que o delegado chegou dentro da casa de recuperação, ele disse para mim: você está com muito problema, cara. Seu problema é grande e é quase impossível você não sair daqui algemado. E você está com a tua esposa e as tuas filhas ali, né? Qual é a ação? Qual é o nível de sentimento e emoção que envolve-se tudo isso? Passamos meses ali tendo que ir para a delegacia, depoimento, diversas condições, situações, e você vai ser condenado à prisão, ou você vai ser condenado a pagar, né, serviços comunitários, e foi indo, só que o que mais doeu foi ter que fechar a clínica e ter que levar cada um daqueles alunos para outras casas de reabilitação para dependência química. E quando você observa e olha para o teu lado, não tem ninguém. Aqueles que batiam nas tuas costas, dizia: estou contigo, fora a tua família, eles vão embora, eles não querem se envolver com isso. E quando eu olhei para o lado, só estava a minha esposa e as minhas filhas. Então, imagine se ela não concordasse comigo desde o princípio a estar realizando esse trabalho, né, numa associação para cuidar de dependentes químicos. Imagine se ela não tivesse a par do que eu realizava dentro da casa de recuperação. Imagine se ela nunca colocasse o pé naquele lugar. Como seria neste momento tão crucial dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E eu não quero aqui pintar um quadro horrível de terror para você que está aqui no nosso canal da Escola do Terceiro Setor. Eu preciso trazer para você a realidade que ninguém está preocupado com essas coisas. Essa é a verdade. Eu, como profissional da área da contabilidade, da consultoria, poderia estar tentando te vender ou cursos ou até mesmo a prestação de serviços. Mas pelo que eu estou dizendo aqui para você, eu estou mais desanimando você de constituir uma associação do que você abrir. É como se eu estivesse indo contrário àquilo que eu mesmo faço. Mas a minha responsabilidade, antes de mandar um orçamento para um grupo de pessoas que quer constituir uma associação, antes de eu fazer isso, eu preciso primeiro demonstrar para ele aonde é que ele está entrando e quais são as respostas que ele precisa dar, né? Quais são as perguntas que ele precisa fazer a si mesmo. E uma das perguntas é: o que é que eu quero fazer? O que eu preciso? Por que eu estou precisando fazer parte de uma associação? Por que eu quero abrir uma associação? Por que eu vou fazer parte de uma? Todas essas perguntas é o óbvio que ignoramos. Esse é até um tema de um livro que eu estou lendo neste momento, muito importante para a minha vida. O óbvio que ignoramos. Nós ignoramos alguma coisa que é óbvia. O que é óbvio, Paulo? Perguntar para tua esposa se ela está de acordo você ser presidente, você ser vice, secretário, tesoureiro, conselheiro fiscal de uma associação. Isso aí é o óbvio. É o óbvio, porém nós ignoramos isso. Acabamos tomando muitas decisões e deixamos o cônjuge de lado, a esposa deixa o marido, ou vice-versa, porque não é cultura, né, no nosso país, muitas vezes, ter ali a questão no casamento, a tratativa entre marido e mulher. Pô, Paulo, mas eu só quero fazer parte de uma associação, nós só queremos abrir uma associação e precisa tudo isso? Precisa. E lá na frente, e quem não fez nada disso,
Eu até peço, coloca aqui nos comentários se algum momento das suas atribuições associativas, né, independentemente qual é o cargo que você ocupa, se você é um presidente, um vice-secretário, tesoureiro, não importa qual é o cargo. Diga aqui para nós, em algum momento você teve problemas com o cônjuge, se você for casado, em relação ao tempo que você despende dentro da organização, que nunca dá 8 horas por dia, nunca é só de segunda a sexta. Eu disse para você, eu passava final de ano, Natal e Ano Novo, dentro da casa de recuperação, com um monte de homens dependentes quimicamente. E levava junto a minha esposa e as minhas filhas. Dava meia-noite, nós estávamos ali, ó, comemorando e com risco de acontecer diversas questões. Mas o meu trabalho gerou uma respeitabilidade através deles extraordinária. E eu ficava tranquilo, eu não precisava me preocupar com isso. Mas e se minha esposa virasse e dissesse, eu não quero passar a comemoração do Natal no meio de um monte de homens dependentes químicos? Se ela dissesse, é um absurdo para mim passar o final do ano com um monte de homens dentro de um sítio, comemorando com pessoas que eles mesmos não estão nem aí para a vida. E eu tendo que estar ali, porque também é um momento importante para eles, porque a gente abrir a casa para as famílias, para os familiares estarem ali com a gente também. Né? Imagine se a minha família se recusasse a estar, como eu deixaria eles num lugar e estaria em outro no momento de comemoração, né? Que a família precisa estar unida, que a família precisa estar junto. Imagine como seria tudo isso. Imagine como seria tudo isso. Porque o trabalho, né, de uma gestão administrativa, de uma organização da sociedade civil, ele não reconhece nem sábado, nem domingo, nem feriado. Quantas viagens eu deixei de estar porque eu tinha responsabilidade? Quantas foram as vezes que eu estava deitado na cama na madrugada e o telefone tocava e dizia, Paulo, você precisa vir correndo para a clínica. Teve até um fato muito interessante que me ligaram num domingo de manhã para mim estar lá, e o caminho de casa até lá daria uns 30 minutos, né? Porque eu morava no município de São Paulo e a clínica era no município de Mariporã, e eu precisei fazer, né, toda essa logística, que chegou lá, sumiu uma faca que era a mais comum, a mais utilizada na cozinha, ela havia sumido. Então ali eu tive que tomar uma ação, e a ação foi, enquanto não aparecer essa faca, nós não teremos café da manhã, não teremos almoço, não teremos janta, nenhuma recreação, vai ficar todos dentro dos quartos, e nós não vamos fazer nenhuma atividade até aparecer a faca. Antes de eu terminar de falar, alguém gritou, ela estava jogada aqui no chão, aqui, ó, atrás de uma moita, mas na verdade não era, alguém estava com a faca, e vendo que o que eles iriam perder era muito grande, ele disse, opa, não valeu a pena, então deixa eu dispensar a faca. Só que a grande questão não é a faca aparecer, é o porquê que alguém estava com uma faca como aquela guardada, qual era a intenção dele. Você observa, né? Porque eu acredito que está assistindo aqui este vídeo pessoas que também fazem o trabalho em centro de reabilitação para dependência química. A questão tá acontecendo coisas aqui dentro ao ponto de alguém querer pegar uma faca ou para se defender ou para atacar alguém. Então o trabalho tem que ser feito já de uma maneira ali bem efetiva, eficiente, eficaz, procurando resultado de apaziguamento, porque quando o dependente químico ele chega no estágio ali de abstinência muito forte, ele é sujeito a realizar grandes atrocidades, ele surta, literalmente ele surta. Então, eu lembro que aquele domingo eu não voltei para casa. Eu não almocei com a minha esposa e com os meus filhos. Eu não retornei para casa. Eu fui retornar para casa na segunda-feira à tarde. Observe isso. Só que na segunda-feira à tarde, minhas filhas já estavam na escola e minha esposa já estava no trabalho. E eu não a vi, né? Agora imagine o que aconteceria com uma esposa e ver tudo isso.
Fala, não, cara, eu não quero mais você nisso, ou nós vamos se separar. Eu falo porque aconteceu isso com uma cliente minha. Uma cliente que apareceu para nós legalizar, não, para regularizar a associação dela, que estava uma bagunça, e nós regularizamos. Aí ela pediu para nós darmos continuidade no trabalho de assessoria contábil, fez cursos conosco, mentoria, e na mentoria eu falei para ela, vem cá, como que você é presidente de um centro de reabilitação para dependência química masculina? Eu falei, e o teu marido, o que que ele acha disso? Ela falou, meu marido já me largou há alguns anos por conta dessa decisão. E aí ela contou toda a história dela, que eu não estou autorizado a divulgar aqui, mas ela deixou bem claro que a família dela, o casamento dela foi destruído por essa razão. E eu ainda disse para ela, independentemente se seu marido foi embora ou não, eu acredito que mesmo assim essa sua atitude, esse seu desejo ainda está fora de padrão, porque uma mulher ser presidente de uma casa de recuperação, uma mulher ter que viver no meio de outros homens com diversos tipos de situações e problemas psicossomáticos é um risco muito grande, e eu persuadi ela a colocar um homem como presidente, ela ficar só na administração, né, na secretaria, administrando tudo, né, por fora, né, lá de fora. Ela não aparecia mais dentro da casa de reabilitação, porque até o respeito se perde, né, com aqueles homens a partir do momento que uma mulher está ali e está disposta a ouvir algumas questões, né? E se ela não tomar, não for pulso firme, enfim, não é lugar para mulher, né? Para mulher presidir, né? A mulher pode até acompanhar o marido, né? Mas não é um lugar para a mulher estar permanentemente, que ela ficava às vezes dias e dias dormindo lá dentro. Então ela correu diversos riscos ela correu, e por ciúmes, e até mesmo eu entendo o sentimento que o marido dela deve ter tido, e ele foi embora, né? Ele foi embora, carregou os filhos junto, e ela se empenhou nesse trabalho. Só que a coisa mais terrível é você se esforçar tanto por algo que não vai te acrescentar no propósito da tua vida nada, porque você tomou uma ação errada. E eu acredito piamente que ela tomou uma atitude errada de querer ser presidente de uma casa de recuperação masculina. Então, assim, o marido dela poderia fazer frente a tudo isso, mas conforme o relato dela, ele não quis, ele achou que aquilo ali seria uma perda de tempo. E há quem olhe desta forma, o próprio governo vê desta maneira, e eu posso trazer dados para você que a cada 100 alunos, né, porque é o nome que se dá a um dependente químico que está internado, porque ele vai aprender a se ressocializar novamente, ok? Então, nós chamamos ele, denominamos aluno. Então, a cada 100 alunos que você trata dele, e o tratamento ali intensivo, é um que você pode dizer verdadeiramente esse está liberto, esse está livre. Primeiro que, quimicamente, a pessoa fica num grau de dependência até 2 anos, ou seja, demora 2 anos, né, completo, conforme alguns químicos, conforme alguns estudos, né, ciência do comportamento humano, demora até 2 anos para a pessoa estar livre de todo o resquício da droga no teu sangue. Demora 2 anos. E somente depois desses 2 anos que a pessoa consegue, de fato, iniciar um processo de total libertação. Porque antes disso a pessoa vai ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando na dependência, né? Para de utilizar, aí vem o grau de abstinência e a pessoa retorna, às vezes ela fica 6 meses sem utilizar e volta de novo. Por isso que uma clínica de reabilitação que tem tratamento de 6 meses, na verdade ela não vai ter sucesso. Só que você não tem como permanecer com a clínica cheia por 2 anos com aquelas mesmas pessoas,
uma porque elas são livres, pelo menos na clínica que eu presidia, a pessoa ela tinha liberdade de ir e vir, no momento que ela dissesse assim para a nossa diretoria que ela queria ir embora, independentemente se ela estava ou não boa, ela assinaria um termo e ia embora. A gente não poderia, não era uma internação compulsória em que nós aplicávamos remédio, não, era terapia. Terapia, psicologia, espiritualidade, era aquilo que nós trabalhávamos com eles. E desta feita, tivemos muitos bons resultados. Até hoje eu recebo cartas de esposas agradecendo, né, de ex-alunos agradecendo, pessoas que nos acompanham até o dia de hoje. Mas infelizmente teve muitos que, a maioria, né, que não permaneceu de pé, alguns até morreram. Mas foi um trabalho excepcional. Mas eu quero, encerrando esse monocast, né? Que é como se fosse um podcast com apenas uma pessoa, mas encerrar deixando bem claro: nunca faça nada sem que a tua família esteja de acordo, porque uma associação não é um ambiente em que você pode entrar e sair a hora que você quiser. E aí eu digo também pensando nas partes interessadas, ou por exemplo, uma associação que cuida de menores abandonados, né, de erradicar, tirar aquela criança da marginalidade. Então uma criança sofre se você não tomou a decisão correta e no percurso das suas atribuições você abandona o barco. No fim, quem vai sofrer vai ser aquela criança que não vai poder ser socorrida por conta que você não respondeu para si mesmo e para os seus, né, familiares. Não houve resposta para as perguntas, né? Não houve companheirismo. O marido entrou sem que a esposa quisesse, ou vice-versa, e no momento crucial em que precisa se tomar decisão, você olha para o lado e vê a tua esposa ou teu marido sacudindo a cabeça que não quer você envolvido nesse grau, né, de compromisso, e você acaba às vezes perdendo ou a família ou parando o propósito dentro da organização da sociedade civil. Eu te prometo que em outros vídeos você vai me ouvir falar, né, sobre como legalizar, como fazer, elaborar um projeto social, como você tem visto aqui no nosso canal, né. Nós temos trabalhado há muito tempo instruindo as pessoas, mas hoje eu senti que esse seria o momento ideal para termos uma conversa de adulto, né, uma conversa séria. E não é diferente se você for um empresário, vou abrir uma empresa, você também vai ter esses percalços. Só que numa associação, dependendo da finalidade, do objetivo social, as suas ações vai prejudicar muitas pessoas mesmo. Não é só abrir um CNPJ, não é só você ter um CNPJ, né? E muitos só conseguem observar isso depois do CNPJ já aberto, quando ele tem dificuldade de captar recursos, quando ninguém ajuda, quando a própria diretoria abandona ele ou ela, quando as pessoas não estão nem aí com o trabalho que você está fazendo, quando as pessoas não vão te dar tapinha nas costas porque você tirou um animal da rua, ou tirou uma criança da rua, ou está cuidando do meio ambiente, ou você está aí com todo esforço tentando mudar a comunidade, cuidar dos idosos. Ixi, quando acontecer isso aí, de fato, você vai ver que as perguntas que deveriam ser respondidas lá no princípio faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E você que não é inscrito nesse canal, por favor, nos ajude, né? Nos ajude a ter esse tipo de conversa, esse papo. Você pode rodar por todo o YouTube, Instagram, LinkedIn, você não vai ver ninguém preocupado com você nessa área, né? Você não vai ver um contador preocupado com essas coisas. Contador quer mais que você vai lá e abra associação com ele. Ou um professor que vende curso na internet como eu, ele quer mais que você compre o curso com ele. Só que eu vivi na pele tudo isso. E vivo até hoje. Então, se não houver um time dentro de casa, tudo aquilo que a gente vai fazer não vai
surtir o efeito necessário, porque eu não gostaria de realizar um trabalho numa casa de recuperação se a minha família não me apoiasse, porque é um trabalho muito árduo, dispendioso em tempo, em saúde, em sentimento, em emoção. Olha, muita coisa acontece dentro de um trabalho como esse, como é o trabalho que você que está assistindo comigo até agora, eu até te agradeço, você está até agora comigo. Esse trabalho não é para qualquer um e você sabe disso. Mas graças a Deus que você está aí. E se você não tem esse alinhamento com a família, senta com a tua família hoje e conversa com eles. Ah, mas minha esposa nunca reclamou, meu marido nunca reclamou, meus filhos nunca reclamaram. Ok, se sinta feliz por isso. Mas está na hora de sentar e dizer, e aí, vocês nunca falaram nada. O que vocês acham desse trabalho que eu faço? O que você acha, esposo? O que você acha, esposa, filhos? Né? Vocês se sentem à vontade com isso? Se pudesse, vocês me tirariam dessa situação? Conversa, isso aí vai ser muito importante para o teu lar, para a tua casa e para a tua família, tá bom? Até mais, até o próximo Monocast, que é o nome que eu criei agora aqui, né? Podcast, uma pessoa só, com um cenário totalmente diferenciado aí, que não é aqueles microfones como eu fiz a outra aula anterior, mas eu senti que nós deveríamos ter essa conversa. Se você não é inscrito, se inscreve, ative o sino de notificação. Querendo saber mais sobre o nosso trabalho na Escola do Terceiro Setor, vou deixar o endereço do nosso site aqui, o WhatsApp, querendo conversar conosco, e você esteja totalmente à vontade. Até mais, que você tenha um dia ou uma noite abençoada. Tchau, tchau.